o seu verso de número 1. Já externa minha gratidão. Vamos dar aqui. Vamos agora. Eu acho que não precisa. Externa minha gratidão. Por esse episódio, por essa oportunidade. Pastor Joilson, que é o seu presidente dessa aula. Meu pai, pastor Zebal, pastor Lucas. Uma missionária com os corações. Quem não sabe, irmão, essa aqui é aquela mais branquinha, mais branquinha. Eu puxei só um dos olhos só. Mas meu pai tá lá em cima, faz assim. Puxei mais do lado de lá. Graças a Deus, aprove a Deus. Eles fazem esse convite pra gente estar aqui. Eu pensei que eles não iam me convidar esse ano, não, porque a gente pregou no Congresso das Irmãs, né? Eu falei no do jovem, não vai chamar a gente, não. Mas aí, diz eles, eu vou acreditar. Disseram a liderança de vocês aí que foi todos os jovens que escolheram. Eu vou acreditar. Eu vou confiar na palavra da liderança. Ela disse que foi os jovens que escolheram você. Eu falei, graças a Deus. Mas eu amo estar aqui, ministrando a palavra de Deus. Essa igreja a qual eu cresci. Estou aqui debaixo da luz do meu pastor Bruno Guimarães. Sou o presidente da Assembleia dos Primícias. Estou aqui com a mocidade árabe. Faz assim, João. Esses jovens bonitos, irmãos. Bonitos e cheios de Deus. Eles vieram para mudar comigo. Essa banda bonita também. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um. Gosto de dar risada já. Ele já sabe. É tudo casado, irmão. As meninas fica de mim, não é tudo casado. As meninas aqui, tudo comprometido, tá bom? Deus abençoe esses meninos bonitos, um sorriso bonito, pra me ajudar a ministrar a palavra. Quebra tudo. Fica à vontade. Amém? Vamos entrar na mensagem? Romanos capítulo de número 8 e o verso de número 1 que diz assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora já não há condenação. Vai ficar bonito. Portanto, agora já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. As palmas do nome de Jesus. Só para não perder o costume, vamos louvar Jesus? Me ajuda aí que eu aprendi hoje essa.
se dá para receber algo de Deus. Só que aí Deus fala para Moisés: Moisés, quando começar o culto, antes do meu povo sair de casa, fala para eles apresentar o melhor. Você vai pegar isso aqui. O Samuel, antes dele sair de casa, a oferta não começou no culto, mas começou dentro de casa. Porque quem vem sem propósito vem para ficar olhando. Quem vem sem propósito vem para... Mas já tem gente de mão levantada porque entendeu que o propósito do culto... Não tem problema não, você não der glória, você não der aleluia, porque a glória nunca foi pro pregador. Meu propósito aqui é te direcionar para o propósito divino do céu. Ai, eu calamaia séria. Se você começou porque ainda não entendeu o propósito, você ainda tem a oportunidade de entrar. Vamos entrar na mensagem. Depois a gente entender isso aqui. Agora vocês me empolgaram. Irmãos, quero parabenizar quem escolheu esse tema. Esse tema é de crente. Esse tema aqui é de crente. Maneira para falar das epístolas da carta de Paulo, a gente tem que entender qual era o propósito e o contexto. Paulo, irmãos, ele sempre quis ir para Roma, ele sempre quis ir fazer essa missão em Roma. E essa carta que ele escreve aos romanos, a igreja que estava em Roma, ele escreve na sua terceira viagem. Há uma curiosidade em Paulo, né? Esses tempos eu vi alguém pregando sobre Paulo, e aí alguém disse assim: pastor, quando Deus mudou o nome de Paulo, que me chama a atenção, irmão, Deus nunca mudou o nome de Saulo para Paulo. O nome dele mudou justamente por conta do lugar. Como a língua que predominava era a língua grega, automaticamente o nome dele tinha que mudar para Paulo. Então, como ele fazia muitas viagens, ele tinha que ter um nome grego. E o nome de Saulo passou a ser Paulo. E aí o que me chama a atenção aqui é que na terceira viagem dele, quando ele está indo para Coríntios, ele escreve essa carta romana. Se você olhar no primeiro capítulo desse livro, você vai ver que Paulo ele vai dizer assim: olha, eu tenho muita vontade de ir para aí. Olha, irmãos, eu anseio ver os irmãos compartilhar as bênçãos de Deus, compartilhar os frutos que o Espírito Santo colocou na minha vida. Você vai ver que Paulo tinha um desejo, porém, por alguns meios, né? Por alguns problemas e por ocasiões do destino, e queria a Deus que não fosse o momento. Deus não permite Paulo chegar a Roma, só que Deus permite a palavra chegar a Roma. Deus não permite Paulo chegar a Roma, só que Deus permite a palavra chegar à igreja. Diga para esse irmão que está ao seu lado: talvez quem você queria não está aqui, mas não fica triste, porque Deus vai chegar lá. Alguém já entendeu? Eu vou começar a pregar para alguém aqui logo cedo. Não tem problema não deixa de orar, não deixa de interceder. A palavra ainda vai alcançar. Falei que vocês me empolgam. Ele tinha um desejo muito grande. Eu esqueci o nome da sua esposa, mano. Me ajuda a pregar. Lília. Ô irmã Lília, Paulo queria ir para Roma, só que Deus não permitiu. Tanto que na viagem dele para Roma, olha, o barco naufraga. Dá muito problema. E tanto que quando ele chega em Roma, é a última viagem dele, Manuel, onde ele é martirizado. Só que a carta chega antes. Quando ele está na cidade de Coríntios, na sua terceira viagem, ele escreve essa carta e ele entrega para uma diaconisa chamada Febe. Ele entrega na mão dela e diz assim: olha, eu preciso que você entregue essa carta lá na Roma, porque ela já estava, era caminho dela. E Paulo confiou a ela: leva essa mensagem para Roma. A mensagem desse livro é tão poderosa. A mensagem do livro, da carta de Paulo aos Romanos, é tão poderosa que Aurélio Agostinho, um dos pais do cristianismo, ele, ao ler o livro, ao ler a carta
Paulo aos Romanos, ele foi inspirado a levar o evangelho da graça. Martinho Lutero, o pai da reforma protestante, ao ler o livro, ao ler a carta de Paulo aos Romanos, pastor, ele entende que o homem ele vive por meio da fé e da graça. Ele entende que a salvação vem por intermédio da fé e da graça. Martinho Lutero é inspirado pela carta de Romanos a levar o evangelho. John Wesley, um dos maiores evangelistas, não sei se você já ouviu falar, e avivalistas do cristianismo, ele é inspirado por Deus através de um trecho da carta de Romanos. O que me chama a atenção, em uma das bibliografias dele, o que me chama a atenção, ele está reunindo, pronto para fazer uma missão. Ele entra no barco, ele está reunido com alguns irmãos crentes, pastor, estão discutindo a palavra, lendo o livro de Romanos, lendo a mensagem, aprendendo da Bíblia. O que me chama a atenção, pastor, sopra uma tempestade no dia, e ele descreve na bibliografia, e naquele dia, irmão, eu tive medo. Naquele dia que soprou a tempestade, eu fiquei com medo de morrer. Então o que eu fiz, Caio? Eu fui me esconder. Só que quando eu escutei, eu fui olhar os irmãos que estavam reunidos comigo. Lógico, ninguém estava escondido. Os irmãos estavam reunidos, louvando a Deus, dizendo: se é meu último momento, vai ser meu último culto, mas eu vou sair daqui cheio. Vem na mente dele: eu nunca fui crente, eu não sei ser crente, porque eu sei adorar a Deus nos momentos bons, eu sei glorificar a Deus quando está tudo bom, mas quando a tempestade sopra, eu me escondo. Só que Deus está procurando alguém, Deus está procurando jovens que em meio à tempestade diz: Deus, eu vou louvar, eu vou glorificar, eu vou adorar. Já melhorou. Pastor, posso descer? Licença aqui. Então a carta de Paulo aos Romanos, ela impacta uma geração. A mensagem é tão poderosa, Ovan, impacta uma igreja. Se todos que estão aqui pudessem ler a mensagem desse livro, é tão poderosa essa mensagem que é chamado de o Evangelho segundo escreveu Paulo. Porque Paulo ele resume o Evangelho de uma forma tão poderosa através dessa carta. E para aqueles que não compreendiam, principalmente para a igreja que estava em Roma, ele mostra como o Evangelho chega. Eu resumi em pelo menos 4 temas os principais doutrinas da carta de Paulo aos Romanos. Primeiro, ele revela a pecaminosidade da humanidade. Segundo, ele revela a justificação pela fé. Em terceiro, ele revela a santificação da igreja. E em quarto, ele revela a reconciliação. Agora a gente pode entrar na mensagem. Vou até aqui, ó, ficar com o relógio aqui pertinho, pastor. Senão a gente vai até meia-noite. Vai ser bem rápido. Você pensar que eu comecei e acabei. Bem rapidinho. Essa introdução foi para que você entendesse o tamanho do material que chega a Roma. Quando Paulo ele escreve no capítulo de número 8, e a gente não vai sair daqui. A gente vai ler outros versículos, mas o tema é esse aqui. Ele está dizendo: portanto, agora já não há condenação. Diga comigo: condenação. Condenação. Mais forte: condenação. Condenação. Não há condenação. Ana, se não há, é porque tinha. Se não tem mais, é porque antes tinha. Se ele cita a condenação, é porque existe uma condenação. No dicionário Aurélio, o significado de condenação é a ação de condenar, de atribuir a alguém uma culpa por determinada coisa ou ato. No lado jurídico, é a decisão de um tribunal que pronuncia uma sentença contra o autor de um crime. Então vamos lá.
Ô Samuel, para que a gente entenda aqui, você me ajuda a pregar. Eu só sou condenado por conta de algum ato. Tem que ter algum ato que levou àquela sentença. Então a condenação ela não chega por acaso na história. Se a condenação ela entra na história, ela não entra por acaso. Se a condenação ela entra, houve algum ato já aqui. Houve algo que fez a condenação chegar à humanidade. Então, o que a gente precisa entender, aonde essa condenação entra? Quando a condenação entrou e por qual motivo ela entrou? No livro de Gênesis, capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Deus cria o homem. Washington, não é por acaso. Houve um ato que trouxe essa condenação. Deus cria o homem, a imagem e semelhança dele. Deus cria a forma da mulher. Deus faz o jardim. Só que você percebe comigo que no meio do jardim, Deus ele coloca uma árvore com fruto. Washington, Deus ele é onisciente, sim ou não? Por isso que eu gosto de tecladista, é bom de Bíblia. Deus é onisciente, sim ou não? Se Deus é onisciente, Ele tem toda a ciência. Ele sabe de tudo. Mas tudo que vai acontecer, Ele sabe. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele sabe, pastor. Deus sabendo de tudo. Por que Deus planta uma árvore no jardim do Éden? Sabendo que o homem ia falhar. Você vai pegar isso aqui. O inimigo já tinha colocado na mente dos anjos caídos, já tinha colocado na mente da população: olha, Deus obriga todo mundo a seguir. Não existe livre-arbítrio. Deus obriga todo mundo a servir Ele. Olha o que Deus faz. Deus cria um cenário de escolha. A Ana deu um glória, eu vou pegar para a Ana. Deus cria um cenário de escolha. Para quê? Para mostrar o livre-arbítrio. Então o que Deus faz? Deus coloca uma árvore no jardim e dá uma escolha para o homem. Ele fala assim: olha, você tem uma escolha. Você me obedece ou você pode me desobedecer. Então ele diz: olha, pode comer de toda a árvore do jardim. Olha a escolha. Porém, dessa árvore aqui você não come. Na mente do homem está: eu posso não comer. Todos os dias o homem passa por aquela árvore e passa na mente dele: ó Samuel, a escolha que Deus deixou. Eu posso comer. Deus não vai me impedir. Só que Ele falou para mim não comer. Eu não sei se você consegue se encaixar aqui na história e consegue entrar na mensagem comigo. Tem gente, que até hoje critica a atitude de Adão e de Eva. Só que todos os dias Deus dá uma escolha para alguém e ele não percebeu. Todos os dias Deus dá uma oportunidade e ele não percebeu ainda. A hipocrisia entrou nas nossas mentes. A hipocrisia tem tomado conta do coração, porque você tem que escolher a oportunidade. Se eu estivesse no lugar de Adão, que gosto será que tem aquela fruta? Só uma mordidinha. Por quê, irmão? A gente é curioso. A gente quer saber. Isso está no ser humano. Deus sabia. Deus cria o homem, pastor, e deixa ele ser curioso. Deus não impede do homem ter esse sentimento. Então a mulher dá uma serpente e oferece para ela: Deus disse que você ia morrer. Mas é porque Deus disse isso? Porque Ele está com medo que você seja igual a Ele. Ele sabe que o dia que você morrer, os seus olhos serão abertos e você não vai morrer. A mulher fica curiosa, porque ela, talvez na mente dela fica: olha, será que se eu comer desse fruto eu vou ter superpoderes? Será que eu não posso comer desse fruto, senão eu vou ser igual a Deus? Olha o pensamento, irmão. Olha o que o diabo colocou na mente dela. É normal. Sabe por quê? Tem gente que confunde o trabalho do diabo. Caio, tem gente que ainda acha que o trabalho do diabo é entrar por essa porta aqui enquanto eu estou pregando, irmã Lília, pegar na minha gravata, me descer para baixo, me descer uma porrada. Está errado. O trabalho do diabo nunca foi esse. O trabalho do diabo é incentivar você a viver uma vida de pecado e desobediência. Ele vai soprar no teu ouvido
leve Ezequiel para um vale de ossos secos. Deus está olhando e está perguntando para Ezequiel: Ezequiel, podem esses ossos vir a ter vida? Ezequiel olha para os céus e diz: Deus, tu sabes. Ali era um exército que foi chamado para guerrear. Só que talvez o diabo derrubou, acabou, porque o trabalho do diabo é roubar, matar e destruir. Derrubou um exército de jovens chamado para pregar a palavra. Foi louvado aqui no começo do culto. Enganaram vocês dizendo que essa geração é fraca, que não vai dar em nada, que não vai prestar. Mas eu quero profetizar sobre a vida de jovens aqui nessa noite. Eu quero profetizar sobre a vida de pessoas aqui nessa noite. Você ainda vai ser um valente de Deus, uma valente de Deus. Alguém cheio do Espírito. Senti graça nisso. O trabalho do diabo é inverter aquilo que é verdade. Caia, o trabalho do diabo é usar uma verdade e transformar em mentira. Ele disse que se a mulher comesse o fruto, ela não ia morrer, sim ou não? Ela comeu, morreu? Então o diabo está certo? A morte que Deus estava falando ali não era morte física imediata, mas era uma morte espiritual. O problema é que já tem gente que morreu. Vou falar isso aqui para ver se alguém pega. Tem gente que morreu e quer dar glória como alguém que está vivo. Vou falar isso aqui para ver se alguém pega. O problema é que já tem gente que já morreu e quer adorar como alguém que já está vivo. E Deus está dizendo: primeiro eu quero reatar a aliança que foi perdida no jardim. Você não entendeu. No jardim foi perdida a intimidade. No jardim foi perdido o acesso a Deus. Mas Deus está dizendo: eu quero usar você. Eu quero resgatar aquilo que foi perdido. Olha o que se gere que te faz viver. E quando você pensa que eu falo com você de fora, ele vai, engana a mulher. Estou no horário, né, pastor? Engana a mulher. O acesso aos céus é perdido. Só que Deus é tão poderoso que ele já tinha um plano de imediato. Fala, Samuel, Deus sabia que o homem ia errar, sim ou não? Até por isso ele já tinha um plano em mente. Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Agora o glória fala aí, eu vou até descer, porque eu me senti de pé. O diabo acaba de envergonhar a humanidade. O diabo acaba de envergonhar o projeto de Deus, dizendo: tá vendo, Deus? O homem que você criou para te adorar agora te desobedeceu. Mesmo você dando a oportunidade de escolha, ele te desobedeceu. Ô William, eu acho isso aqui interessante, porque às vezes, todos os dias, até em pensamento a gente peca e às vezes não percebe. E Deus está dizendo: mas todos os dias tem uma oportunidade para alguém ser perdoado. Todos os dias tem uma oportunidade para alguém ser curado. Aí o homem perde agora o acesso a Deus. Porque Deus, Alisson, ele não volta atrás com a sua palavra. Ele disse: olha, o homem acabou de conhecer o pecado. A minha presença não habita com o pecado. Então o que acontece? Agora é cortado a nossa intimidade. Só que cá para nós hoje, Deus, ele não faz nada por acaso. No capítulo 3, no verso de número 15, ele já tinha um plano preparado na mesa. Ele diz: Satanás, tá vendo essa mulher a qual você envergonhou? Olha bem para a cara dela. Olha bem para a cara dela. Nessa mesa, mulher, eu vou plantar uma semente. Eu vou repetir para ver se alguém entende. Eu já tenho um projeto preparado para a igreja. Nessa mesa, mulher, a qual você envergonhou hoje, eu vou plantar uma semente.
tem jovens aqui, tem irmãos aqui, tem pessoas aqui que o inimigo já tinha colocado um ponto final, dizendo: dessa semana ele não passa, ele vai para aquele baile, ele vai para aquele lugar, e eu vou preparar uma armadilha. Só que você aqui nessa noite vai dizer: eu estou cortando o laço, eu estou desfazendo o laço, eu estou quebrando o embaraço. Deus hoje está dando livramento, porque ele já tinha um plano e um projeto. O problema do inimigo é achar que ele é mais esperto que Deus. Pastor já contou isso aqui. Eu me lembro. Martinho Lutero estava lá, pastor, pronto para ser martirizado, pronto para ser morto. Só que o diabo aparece para ele. O diabo chega nele e diz assim: olha, vou te mostrar uma lista, contém todos os seus pecados, porque você está achando que você vai para o céu. Aí o diabo chega para ele, pastor Cláudio: prepara uma lista, olha aqui. Nesse dia você fez isso, nesse dia você fez isso. E ele só escutando: fala mais, fala mais. Nesse dia você fez isso. Aí ele falou: pastor, lá embaixo eu quero que você coloque uma assinatura que faltou. O sangue de Jesus já me purificou. O glória vai melhorar. Calma, você vai entender isso aqui. Ô Ana, o homem fica com uma dívida. Você vai entender isso aqui. Ô Lívia, tem um segredo aqui. Quando alguém tinha uma dívida, ou quando alguém tinha cometido um crime, ele meio que recebia um documento. Que documento é esse? Van, o nome desse documento eu já até perdi aqui. Obrigado. Escritura ou cédula de dívida. O que é? Eu estou devendo com alguém. Eu tenho que apresentar esse documento toda vez que eu for falar sobre a dívida, pastor. Então, ele é recebido um documento. O homem agora recebe um documento. Está devendo a Deus. O que a gente costuma pensar é: para pagar os meus pecados. Lembra quando Martinho Lutero luta contra isso? Que na época da reforma protestante, olha, para você ser perdoado dos seus pecados, você tem que pagar em dote, você tem que pagar em dinheiro. E ele entende que não é desse jeito. Por quê? Olha, não tem nenhum bem que a gente faça que anule o mal que já fizemos. Eu vou dar um exemplo para você. Ô Van, o mal, a maldade está tão grande que a gente acha impressionante. Quando o camarada, esses tempos, não sei se chegou a ver essa reportagem, o camarada acha uma maleta com dinheiro e diz assim: eu vou ligar para o dono, eu vou devolver para quem é o dono. Fizeram uma reportagem em cima disso, Van, porque é a coisa mais incrível alguém devolver o dinheiro que não é dele. Você vê isso? Nunca foi dele o dinheiro. Só que a maldade está tão grande que é difícil alguém fazer uma boa ação. Então fizeram uma reportagem: olha, o homem pegou o dinheiro que não é dele e devolveu. Quando a gente fala assim, fica mais besta, né? Mas só que a reportagem era tão grande que as pessoas diziam: poxa, esse homem é bom. Só que gosta, não tem bondade que a gente faça que pague o preço do nosso pecado. A Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 5, capítulo 6, versículo de número 23. Me ajuda aí, pastor Lucas. Tá aqui, ó, 6:23. Pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado tem um preço? O pecado tem um preço? Sim. Qual que é o preço? A morte. Só paga o pecado se eu morrer? Só que se eu morrer, como que eu vou pagar? Você entende isso aqui? Então, o projeto de Deus tinha que ir além, William, da natureza humana. Não podia ser algo fim da humanidade, porque agora a humanidade
tem algo introduzido no DNA dele. Qual que é o que introduziu, pastor? O pecado. Por isso que no capítulo de número 3, no verso de número 9 e 10, eu não vou ler só para a gente correr. A Bíblia vai dizer que todos pecaram, todos, sem exceção. Não há como achar um justo, nem entre os judeus, nem entre os gentios. O próprio Paulo vai escrever isso, porque Paulo queria deixar claro, qual era o propósito de Deus na terra. Ele queria deixar claro: primeiro, existe uma condenação. Segundo, existe um preço a ser pago pela condenação. Mas não fui eu que errei, mas não fui eu que pequei, Deus. Até por isso Ele criou um plano de salvação com direito de escolha para você. Posso falar isso aqui ou não? A gente está encaixando agora, Ana. Há um direito de escolha no plano de salvação. Qual que é esse direito? Jesus, quando está carregando a cruz do Calvário, alguém está dizendo para ele: Jesus, vou negar o teu nome. Ele está dizendo: não tem problema não, eu tenho um preço a pagar. Porque, pastor, para voltar o acesso a Deus e para que o preço da condenação fosse pago, tinha que ser algo gerado do próprio Deus. Quando o anjo chega para Maria, ele diz para Maria: quem vai gerar? O Espírito vai gerar dentro do teu ventre. Quando Jesus está carregando a cruz, imagina comigo essa. Vou fazer de lá para cá para vocês entenderem. Eu gosto de perto aqui. Imagina comigo essa cena. Alguém disse para ele: Jesus, passando pela mente dele, vão te negar lá na frente. Mesmo assim o Senhor vai terminar o serviço. Não tem problema. Jesus, vão deixar de ir para o culto porque não gosta do pregador, porque não gosta do cantor, porque não gosta do fulano. Jesus vai dizer: não tem problema não, eu vou pagar o preço mesmo assim. Ah, Jesus, vou deixar de te adorar porque teve um dia mal. Alguém não deu a paz para ele, alguém não falou com ele. Jesus vai dizer: não tem problema não, eu tenho um preço a pagar. Eu não sei se você entende isso aqui, mas você tem. No livro de 1 Pedro, ele vai dizer que não foi com coisas corruptíveis que fosse comprado. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com nada desse mundo, mas o sangue, o sangue, o sangue, o sangue. Só para quem recebeu o poder do sangue, perdido naquilo do Calvário. Sabe qual que é o problema? Ainda tem jovens que têm coragem de dizer assim: eu não valo nada, eu não sou nada. Pega na mão desse jovem que está ao seu lado e diz para ele: você teve um preço. Teu preço foi 39 chicotada. Teu preço foi ser esbofeteado na cara. Teu preço foi ser humilhado. Teu preço foi ser transpassado por uma lança na cruz do Calvário. Se você está aqui nessa noite, não é porque você não sabe nada. Se você está aqui é porque você fala tudo. Você sente na cara e deixa não. A igreja não tem alguém. Eu paguei o preço. O problema é que o diabo quer soprar mentiras na nossa mente, dizendo que a gente não é nada. Só que Deus me trouxe aqui para levantar uma geração de adoradores. Ela mandará caia séria, mandará raia. Quando se pagava o preço que estava no documento, lembra da certidão? Quando se pagava o preço, lá embaixo tinha um carimbo romano, escrito assim: Tetelestai. Traduzido: está consumado, o preço já foi pago. Quando Jesus está na cruz do Calvário, João capítulo de número 19, o verso de número 30, ele olha para os céus, ele vê a imagem do céu, que não sabe, ele olha para a humanidade, ele solta uma palavra,
Ele olha para os céus e diz: está consumado. Diga comigo: está consumado. O preço já foi pago. Então você tem a liberdade nessa noite. Você vai chegar na presença dele. Você vai chegar na presença do teu Deus. E dizer: agora da glória. E viva da aleluia, da aleluia. Mas ele quer resgatar aquilo que foi perdido no dia de hoje. Seja restaurado. Além da condenação, a justificação ela não é para todos. Sim ou não? É somente para quem está aí? Para quem está aí? Existe uma condenação, porém só é livre da condenação quem está aí? João capítulo 14, verso de número 6. Ele vai dizer: eu sou o. Ele não está dizendo: eu sou um dos. Só tem um caminho para chegar a Deus. Por isso que ele diz: eu sou o. Porque só tem um caminho. Ora, se existe um só caminho para chegar a Deus, se só tem Jesus para chegar a Deus, e para mim ser justificado dos meus pecados e das minhas falhas, eu preciso ter Jesus. Somos todos filhos, Ana. Por que a gente precisa dessa confissão? Para quê? Na verdade, nem todo mundo é filho. Quando João, no verso 3, no capítulo 3, no verso 16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu. Não, antes do filho. Quantos filhos ele tem? Todo mundo é filho, mano? Se Deus só tem um filho, como todo mundo é filho? Você vai entender isso aqui? Mas eu já tenho Jesus no meu coração. O que eu preciso fazer para ser filho? João capítulo 1, eu vou ler aqui para vocês. A gente vai devagarzinho que a gente vai encerrar com estilo. Diga assim para o seu irmão: vamos encerrar com estilo. João capítulo de número 1 e o verso de número 12. Contudo, aos que receberem e aos que creram no seu nome, e aos que receberam e aos que no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem. Ou seja, só é filho quem crê, só é filho que recebe. Vou falar isso aqui para ver se eu entendo. Só é filho, lógico, quem crê, só é filho quem recebe. Eis que estou à porta e bato, aquele que abre a porta também. Alguém já recebeu aqui, e ele está dizendo: se você é filho, acredita na minha palavra nessa noite. Se você é filho, deixa eu Jesus quer fazer agora.
chamada de confissão de fé. A gente tem que confessar que Jesus morreu com a gente. E a Bíblia vai dizer no próprio livro de Comandos: mas eu tenho Jesus no coração. Só que no próprio livro de Comandos a Bíblia vai dizer: aquele que confessar com a boca. Mas se eu tenho ele no coração, pastor, está dizendo, tem que ser com a boca. Porque com a boca você confessa e com o coração você recebe. Mateus capítulo 10, versículo de número 32. Vamos encerrar, já coloque de com a permissão do pastor no horário, né? Mateus capítulo 10, verso de número 32. A Bíblia vai dizer: aquele que não me negar diante dos homens, quando eu chegar diante do meu Pai, eu também não. Isso aí é para quem? Para quem confessa o Evangelho da verdade. Então, da mesma forma que um ato tirou a gente da presença de Deus, há uma atitude para colocar a gente de volta na graça. Diga para o seu irmão: Deus te trouxe aqui para te colocar de volta no caminho da graça. Isso aqui não é só para quem está afastado, porque às vezes tem crente que já não sente mais a presença dele. Tem crente que está nesse culto, cantores cantaram, grupos cantaram, mas nem um arrepio mais ele sente, nem o coração arder mais ele sente, Samuel. Sabe por quê? Outrora saiu do caminho da graça e não percebeu. Essa mensagem aqui não é só para quem está afastado, essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para você que tem trocado a graça pelas coisas desse mundo, que tem trocado a graça por prazeres que agradam nossos olhos. Só que Deus me trouxe aqui para dizer para você nessa noite: eu vou te colocar de novo no caminho da graça. Sabe aquela vontade de adorar? Vai voltar a ter, quase cair aqui. Sabe aquela vontade de glorificar? Vai voltar a ter novamente aquela vontade de pregar a palavra. Pega na mão desse crente com carinho. Você vai falar para ele assim: eu vou ser um canal de cura para você. Eu vou te levar de volta. Pode, crente, eu vou te levar de volta pro caminho da graça. Isso. Começa a levar ele, começa a levar ela. Fecha os teus olhos. Esquece que o pregador está aqui. Escuta Jesus falar. E lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle.
qualquer motivo, foi pela minha e pela sua salvação. Eu quero convidar aqui você que se afastou desse Jesus. Ei, Jesus está dizendo para você, filho, eu te quero no caminho da graça. Eu quero você no caminho da graça. Eu quero te salvar. Lembra do jardim? Foi dada escolha para Adão e para Eva. Jesus está perguntando para alguém aqui nessa noite: qual vai ser a tua escolha? Eu quero te trazer de volta para o caminho da graça. Quem vai ser o primeiro a voltar para esse caminho de Jesus? Jesus manda eu insistir na tua vida. Jesus manda eu insistir em você. Ele está dizendo: filha, eu quero te trazer de volta para o caminho da graça. Eu não quero causar uma alegria na tua vida. Eu quero transformar você. Eu quero usar você. Eu quero usar a tua vida. Deus, manda eu dizer para mim aqui nessa noite: deixa a minha graça entrar. Vem para presente. Se você não gostou ainda, você não entendeu a dimensão espiritual que está sobre essa casa. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi. Homens amigos, a sua história já está presa. Deus está dizendo para alguém: eu não perdi você de vista. Deus não perdeu você de vista. Eu gosto de ver chorando assim. Jesus está te convidando nessa noite. Tem mais alguém aí? Jesus está assim: por que está insistindo, pregador? Eu me lembro, pastor, eu estava num culto de jovem como esse. Eu acho que eu mais ministrei do que preguei, pastor. Eu acho que eu mais insisti. Quando o primeiro jovem veio, pastor, do nada, a gente acabou o culto com 16 almas no altar. Por isso que enquanto a gente está ministrando, enquanto a gente está lançando a palavra, a igreja intercede. Porque é uma batalha espiritual, só entende aquele que é. Enquanto é ministrado aqui, enquanto é feito o apelo, a igreja levanta, a igreja ora, a igreja dá glória. A igreja chega e diz: vamos, meu filho, aceitar. Porque talvez alguém está me esperando dar um abraço para levantar a mão para Jesus. Talvez alguém está me esperando você dizer para ele: eu vou com você até lá na frente. O problema é que chega em momentos como esse, cara, e a gente não entende a dimensão espiritual que é para levantar a mão para Jesus. É difícil. Só que Jesus está dizendo para alguém aqui: meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Levanta a mão para tu ver o que eu vou fazer na tua vida hoje. Levanta a mão para você ver. Eu vou transformar a tua vida, a tua história. Aqui quem está pregando para você era talvez alguém que não tinha valor. Aos olhos do mundo, Roberto não vai nascer. Roberto talvez vai ser mais um perdido na vida. Só que Deus olhou para mim e disse: eu escolhi. Deus está olhando para mim e dizendo: escolhi, é você que eu quero. Tem alguém aí que se afastou de Jesus, que quer voltar para Jesus nesse momento? Agora tem alguém que nunca aceitou Jesus. Eu nunca fiz a confissão de fé. Nunca fui lá na frente e fiz a confissão. Mas hoje eu quero fazer. Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer a confissão de fé? Aceitar Jesus como Salvador? Eu digo um: Deus ainda te ama. Eu digo dois: até o final do culto, no meio da oração, você pode vir aqui para frente. Eu digo três: as palmas louvem o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Qual é o seu nome?